Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. E se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Participando do curso A Química do Enem, você também poderá enviar suas questões de Química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. Olha só o que diz esta questão. Qual a pressão exercida por 160 gramas de gás metano, que é o CH4, a 27 graus Celsius e com um volume de 30 litros? Bom, pelos valores que nós temos aqui, vamos precisar utilizar a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, uma das mais famosas que nós temos na química, também muito utilizada na física, é PV igual a nRT. Tá? Então nós temos pressão, volume, número de mols, constante dos gases e temperatura. Vou marcar aqui todos os valores que nós temos, né? A pressão. Qual a pressão? Nós não sabemos a pressão, é justamente ela que a gente está procurando. E a unidade de pressão é a unidade de ATMs. Temos outras unidades de pressão também, mas eu vou calcular a pressão na unidade de atmosferas, tá? A gente tem aqui uma massa. Uai, por que ele deu uma massa se na fórmula eu não tenho massa? Bom, na verdade, nessa fórmula aqui você tem número de mols. E número de mols, ele tem uma fórmula própria, que diz que número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Aqui eu estou trabalhando com o gás metano, então é importante que eu saiba a massa do metano e a massa molar dele para que eu possa calcular o número de mols e só assim colocar o número de mols dentro da fórmula, dentro da equação de Clapeyron, tá bom? Então eu vou anotar aqui a massa, que é 160 gramas, e vou deixar um espaço vazio aqui para a gente colocar a massa molar do metano, do CH4. Não sei ainda essa massa molar, mas eu vou saber ela. Eu tenho aí uma temperatura que é igual a 27 graus Celsius. O problema é que aqui eu vou utilizar uma constante de gases que tem a temperatura em Kelvin. Então eu vou precisar utilizar a temperatura na unidade de Kelvin também. Como que você faz a conversão de Celsius para Kelvin? É só você somar o valor que você tem com 273. Então você tem 27 mais 273, que vai ser igual a 300. Então, nossa temperatura será de 300 kelvins. Nós temos também um volume que é igual a 30 litros e está tudo certo com ele. Bom, para começar, a gente vai ter que calcular um número de mols, né? E vamos utilizar esta fórmula, massa sobre massa molar. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui, é calcular o número de mols. O número de mols de CH4 que nós temos, né? Do metano. O número de mols ele é igual a massa sobre a massa molar. A massa eu até tenho. O número de mols é igual a 160 gramas. Só que a massa molar a gente vai precisar calcular. Qual que é a massa molar do metano? Você vai pegar a molécula é CH4. Você vai até a tabela periódica e vai pegar a massa que você tem desses dois elementos, do carbono e do hidrogênio. A massa do carbono é 12 e você vai somar com a massa do hidrogênio, que é 1. No entanto, eu tenho 4 hidrogênios aparecendo aqui. Então, primeiro você vai multiplicar por 4 a massa do hidrogênio, 1 vezes 4 é 4, e depois você soma com o número 12. 12 mais 4 é igual a 16. Logo, 16 gramas por mol é a massa molar que eu tenho aqui do gás metano. Encontrei essa massa molar, agora fica fácil de fazer o cálculo de número de mols. Eu vou ter 16 gramas por mol aqui embaixo e vamos fazer a divisão. Grama corta com grama, 160 é 10 vezes maior que 16, né? Então 160 dividido por 16 vai ser igual a 10. O número de mols é igual a 10 mols de metano, de CH4. E aí esse 10 mols de metano que eu vou precisar utilizar na equação de Clapeyron, né? Aqui eu já descobri esse valor, né? Que eu tinha aqui, ó, eram 16 gramas por mol. Mas o importante desses dois valores foi descobrir que o número de mols é igual a 10 mol.
E é esse 10 mols que eu preciso colocar aqui na fórmula de Clapeyron, tá bom? Voltando lá, ó, a gente vai fazer agora a segunda coisa, que é calcular a pressão, né? Vamos calcular a pressão. Para calcular a pressão, que é o que a gente quer fazer, a gente vai utilizar aquela fórmula PV é igual a nRT e vamos deixar a pressão isolada. Para a pressão ficar isolada, o volume passa para o outro lado da equação. Ele está multiplicando pela pressão, vai passar do outro lado dividindo por todo mundo. Então eu vou ter nRT dividido pelo volume. E aí a gente tem pressão é igual número de mols, 10 mols. Esse R eu acho que eu nem falei dele lá em cima, né? O R é 0,082 atm, atmosfera, vezes litro, sobre mol multiplicado por Kelvin. Multiplicado também pela temperatura que a gente converteu, que virou 300 kelvins, né? E o volume aqui embaixo ainda é de 30 litros. Beleza. Pressão é igual a quanto? Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Eu não tinha colocado o R, né? Vou colocar aqui, 0,082, tá? atm vezes litro, mol vezes Kelvin. Beleza. Vamos voltar lá embaixo. Vamos continuar nossos cálculos. 10 vezes 0,082 vai dar 0,82, né? A vírgula simplesmente vai movimentar uma casa aqui para a direita. E aí a gente vai pegar 0,82 multiplicado por 300 é igual a 246. Então, a multiplicação desses 200, eu falei 300, tá? Multiplicar esse valor por este valor, vai dar 246, tá? Aí eu tenho aqui, ó, mol que corta com mol, Kelvin que corta com Kelvin, e só vai ficar atm vezes litro. Então, vai ficar as duas unidades ali em cima. Dividindo por 30 litros aqui embaixo. O litro vai cortar com litro nessa divisão. 246 dividido por 30, a pressão vai ser igual a 8,2 atm, que é a única unidade de medida que ficou, né? Então, a pressão que a gente tem é a pressão de 8,2 atm. Bem tranquilinha essa questão, basicamente a gente precisou utilizar a equação de Clapeyron. O único cálculo que a gente precisou fazer antes era ter percebido que nós não tínhamos o número de mols, mas nós tínhamos a massa e tínhamos aí uma fórmula molecular, da qual a gente poderia calcular a massa molar, né, e depois calcular o número de mols. E com o número de mols aqui, o resto a gente já tinha. A constante, né, que tem que ser decorada, número de mol a gente calculou, temperatura a gente só converteu, o volume ficou do jeito que estava e encontramos a nossa pressão. Então, exercício de química falando sobre os gases. Espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que você tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades. Um forte abraço e a gente vai se ver numa próxima, tá bom? Tchau, tchau!